aperta o coração com a música por respeito ali. Até é ruim de parar, mas vida que segue, né? Ao terminar a aula eu escuto ela de novo. Eu escutei ela umas 30 vezes hoje. Eu tenho uma mania de que quando eu gosto da música, eu escuto ela até não querer escutar ela mais nunca na vida. Essa aqui é uma que tá na fila já. Ela chama Sprouts of Time. Ela é do Angra, mas quem tava cantando aqui era o Edu Falaschi, que era o ex-vocalista do Angra. Aí ele fez um DVD no ano passado, ficou foda pra caralho. Foi ano retrasado, na verdade, né? Foi um DVD com orquestra. Edu Falaschi, acho que é em concert, eu dei um nome parecido com isso. Nossa, a música é fina, velho. Fina, fina. Eu fiz isso com todas do Poesia Acústica também. Do Poesia Acústica eu escutei até não aguentar mais. Principalmente a 9 e a 6. Mas, inclusive, elas ainda são músicas que eu gosto de escutar, velho. Porque eu acho que Poesia Acústica tem conteúdo pra caralho, velho. É um negócio, é uma expressão muito foda, Poesia Acústica. Ó o cara tirando meu inglês aí. My English. Tá doido aí. O cara tá tirando onda assim mesmo, velho. Ó, acabou o respeito mesmo, né? Brincadeira. Brincadeira. Eu ainda falei certinho, velho. Esse cara não perde uma chance. Ó, gente, vamos começar aqui? Já que você falou o assunto aí de inglês, inclusive, velho, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Se vocês puderem aprender inglês o mais rápido possível, aprenda, velho. Porque é uma coisa que lá no futuro vocês vão sentir falta. E além de sentir falta, vocês vão perder muita oportunidade por causa disso. Acredita no que eu tô falando. Independente da área que você for, inclusive, provavelmente o inglês vai ser importante para você, porque os conteúdos, os melhores conteúdos do mundo, eles estão em inglês. A gente não adianta você iludir achando que português é suficiente para conhecimento, porque não é não, viu, velho? Os principais estudos de qualquer área do mundo estão em inglês. Pra você ter ideia, para você publicar um artigo, você quer publicar um artigo de qualquer coisa, pelo menos o resumo dele tem que ser obrigatoriamente em inglês. Pelo menos o resumo. Então, um dia vocês vão sentir falta, viu, se você não tiver o domínio mesmo de inglês. Isso aí é uma coisa que vocês vão lembrar um dia de eu estar falando isso com vocês. Inglês é um baita de investimento. Ó, vamos começar aqui a aula de hoje, gente. A gente falou na última aula de progressão aritmética, né? Não deu tempo da gente ver tudo, eu parei no termo geral que eu já mostrei para vocês. Eu fiz uma observação na última aula que ela é muito importante, ela vale para a aula de hoje também. A observação que eu fiz é o seguinte: os problemas de progressão aritmética, eles podem ser resumidos em dois, praticamente. Um deles é você descobrir um termo que está lá na frente da progressão, ou um outro problema é você descobrir a soma dos termos, a soma dos primeiros termos ali. Então, basicamente, se você fizer aquela listinha que eu passei para vocês lá na aula anterior, pelo que estiver faltando naquela listinha, às vezes você já identifica o que precisa para resolver a questão. Então, por isso que eu bati muito na tecla. Pegou uma questão de PA, escreve lá o que é A1, o que é o AN, o que é o N, o que é o R e assim por diante. Porque normalmente essas questões elas te dão tudo, vai ficar faltando uma coisa só, no máximo duas. Bom, se você vê que está faltando a razão, você vai achar a razão. Se você vê que está faltando o N, você vai achar o N. E assim por diante. Então aquela listinha ela é muito importante. Ficou faltando a gente falar de soma dos termos de uma progressão aritmética. Qual que é a ideia? Aqui eu tenho uma progressão aritmética e eu quero somar esses números todos aqui. A operação de soma é uma operação que a gente usa no dia a dia. Sim, a primeira operação que a gente aprende é somar. Só que para esse caso, dessa sequência específica, a gente tem uma fórmula fechada para calcular a soma dos termos. E eu vou mostrar para vocês aqui de onde que sai a fórmula, porque se você lembrar de onde que sai a fórmula, se você esquecer, você tem condição de tentar lembrar a ideia, tá? A ideia é o seguinte: o cara que chegou nessa fórmula, na verdade, ele chamava, né? Porque ele já morreu. Ele chamava Gauss, ele fez essa fórmula, ele constatou essa fórmula, ele era criança ainda, ele não tinha nem 10 anos de idade.
Então, qual que era a ideia? Isso é uma história real, tá? A professora passou uma atividade para os alunos da classe, que era para eles fazerem essa soma de 1 até 100, na expectativa de que fosse demorar algum bom tempo para eles chegarem no resultado final. Só que, para surpresa dela e de todo mundo da turma, rapidamente esse cara chegou e falou para ela quanto que dava essa soma. Então, a ideia, ele teve uma percepção, foi uma sacada genial, assim. É difícil para mim hoje imaginar como uma criança percebeu isso na época. A sacada que ele teve foi o seguinte: se ele pega o primeiro termo e soma com o último, dá a mesma coisa dele somar o segundo com o penúltimo, que dá a mesma coisa de somar o terceiro com o antepenúltimo, e assim por diante. Então a ideia que ele teve foi tipo assim, ó, quanto que dá 3 mais 98? 3 mais 98 dá 101. 2 com 99 também dá 101. 1 mais o 100 também vai dar 101. Então, ao invés de ele somar na raça do 1 mais 2 mais 3, ele percebeu essa ideia. De pegar o primeiro com o último e tal. Quantas vezes que essa soma está aparecendo? Ele tem 100 termos, ele está pegando de 2 em 2. Então, essa soma aqui está aparecendo 50 vezes, né? Que é exatamente a metade do número de termos. Então, essa daqui que é a ideia para a gente chegar a essa fórmula de soma de termos de PA. A fórmula vai ficar assim, ó. Qual que foi a ideia do cara? Ele pegou o primeiro termo mais o último. Então, vou escrever isso aqui assim, ó. A1 mais AN. E essa soma, que dá 101, ela está aparecendo quantas vezes? Ela está aparecendo ali 50 vezes, né? Que é metade da quantidade de termos que a gente tem. Então, metade da quantidade de termos. A quantidade de termos é N. Metade disso é só você dividir por 2. Essa daqui, então, é a equação que a gente vai usar para a soma dos termos de uma progressão aritmética. Vou falar ela aqui em palavras, tá? É o primeiro termo mais o último, multiplicado por quantos termos que você tem ao todo, dividido por 2. Beleza? Primeiro termo mais o último, multiplicado por quantos termos que você tem dividido por 2. Então, pensar que essa soma de 101 ela acontece sempre metade da quantidade de termos, né? Porque você está tomando 2 a 2. Então, se você fosse fazer aqui, ia aparecer 101 aqui 50 vezes. Então, seria 101 vezes 50. Primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. É uma equação super simples de usar e você pode perceber que você vai precisar usar essa equação da mesma forma do termo geral, fazendo aquela tabelinha e observando o que está faltando. Olha esse caso aqui, ó. Qual que é o valor dessa soma? 2 mais 6 mais 10 mais 14 mais 18 mais 22 mais 26 mais 30. Primeiro, isso aqui é uma progressão aritmética? Sim, né? A gente está observando aqui que a gente está saltando de 4 em 4. Então, eu vou fazer aquela tabelinha aqui no início. Primeiro termo dessa progressão é 2. O último termo é 30. A quantidade de termos que a gente tem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Já tem tudo que eu preciso, né? Já tenho o primeiro, já tenho o último, já tenho a quantidade. Se eu já tenho tudo, agora é só jogar na nossa equação. Nossa soma, então. Isso aqui significa soma dos N primeiros termos, tá? Vai ser, o primeiro termo é 2, o último é 30, eu tenho 8 termos e eu divido por 2. Isso daqui vai dá para simplificar o 8 com 2 aqui. Aqui vai ficar 1, aqui fica 4. Você não vai querer cortar. Eu estou rezando, na verdade, para você não estar querendo cortar esse 2 com esse 2 aqui. Tá? Brinca comigo não, pelo amor de Deus. Isso aqui vai dar 32 vezes 4. Eu acho que vai ser até melhor fazer aqui a distributiva. 4 vezes 30 dá 120, 4 vezes 2 dá 8. Então, 128. Resultado final. Prontinho. Não tem muito segredo não, né?
Esse caso aqui, ele já é um pouquinho mais delicado, porque vocês vão observar o problema que a gente tem. Ó, qual a soma dos 20 primeiros números ímpares? Então, presta atenção. Espera aí que tem uma pergunta. Está perguntando, ó. Ele está perguntando por que não pode cortar esse 2 com esse. Ô, gente, a ideia para você saber se pode cortar ou não é você entender por que você está cortando. Tá ok? Então, veja bem, imagina que você tem aqui um abacaxi. Você pegou esse abacaxi e você multiplica ele por 3 e depois você divide ele por 3. A gente sabe que multiplicação e divisão são operações inversas. Então, se eu multiplico por 3 e divido por 3, eu estou dando um passo para frente e dando um passo para trás. Estou voltando para onde eu estava. Então, quando eu pego qualquer coisa e multiplico e divido pelo mesmo número, eu posso vir cá e simplificar isso. Porque multiplicar por 3 e depois eu vou dividir por 3, vou voltar para o que eu tinha antes. Agora, isso não está acontecendo aqui. Eu estou dividindo por 2. Mas eu estou multiplicando tudo aqui em cima por 2? Não está rolando. Então, se isso não acontece, eu não posso cortar esse 2 com esse. Tá? Esse 2 aqui ele tinha que estar multiplicando tudo para estar rolando essa ideia. De eu multiplicar tudo por 2 e depois dividir. Que aí eu vou lá e simplifico para não ter que fazer serviço dobrado. Voltando aqui para esse exercício. Soma dos 20 primeiros números ímpares. É sempre uma ideia boa, gente, e se você quiser até anotar isso, é você começar fazendo a progressão. Isso é sempre uma ideia boa para te dar uma luz do que você vai precisar fazer. Tá? Então a ideia nossa aqui é assim, ó. Quais são os números ímpares? Eu não vou escrever os 20, não. Eu vou escrever aqui, ó, 1, 3, 5, 7, por aí vai. Eu já falei com vocês na outra aula que começar fazendo a progressão é uma ideia boa para você ver o tipão dela. Vamos fazer aquela listinha que a gente está acostumado aí, ó. Primeiro termo dessa progressão é 1. A razão. A razão dela é que eu estou pulando de 2 em 2. O último termo, não sei qual que é. Quantidade de termos que eu tenho, 20. E a soma, eu também não sei, que é exatamente o que eu estou querendo. Fiz aquela listinha inicial. Eu estou querendo saber a soma. Para eu descobrir a soma, eu tenho que ter o primeiro termo, eu já tenho. O n, eu já tenho. O último termo, eu não tenho. Então, primeiro eu vou descobrir qual que é o último termo, para depois eu jogar na equação de soma. Tá beleza? Tem que estar muito claro para vocês isso. Como que eu vou descobrir o último termo dessa progressão? Aí tem duas opções. Ou você faz na raça, porque como é números ímpares, e os 20 primeiros, você pode ir contando. 1, 3, 5, 7, 9. Só que eu vou fazer aqui um caso geral, tá? Para quando aparecer uma outra questão mais difícil desse tipo. Você vai usar primeiro a equação do termo geral, para você descobrir qual que é o AN. Então vamos escrever aqui a equação do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, o último termo dessa progressão minha vai ficar, primeiro termo é 1, mais N menos 1, 20 menos 1, multiplicado pela razão que é 2. Isso aqui vai dar 1 mais 19 vezes 2, dá 38. Então, meu último termo é 39. Descobri meu último termo, que eu precisava aqui para achar a soma. Agora eu vou para a equação da soma. Então, nossa soma vai ficar... Eu vou jogar direto na... Aliás, vamos escrever a equação aqui. A1 mais AN vezes N dividido por 2. Primeiro termo é 1. Último termo, acabei de descobrir que é 39. Quantidade de termos que a gente tem é 20, dividido por 2. Vamos fazer direto essa conta? 39 com 1 dá 40. Dá para simplificar aqui o 20 com 2. Vai ficar só 10. Então, 40 vezes 10 dá 400. Beleza? Então,
Então isso é uma coisa comum de aparecer. Você tem que descobrir primeiro o último termo e depois você descobre esse cara, você joga na equação de soma. Um outro caso que pode acontecer, eu não vou nem anotar isso aqui não, mas pode aparecer também, que às vezes tem gente que até prefere, é você pegar, presta atenção, hein? Você pegar a fórmula do termo geral, tá vendo que tem um AN igual a esse negócio todo? E você substitui isso tudo aqui dentro, ó. No lugar desse AN, aqui, você substitui esse cara por A1 mais N menos 1 vezes R. Tem gente que faz isso também, não tem problema, tá? Eu prefiro fazer separado. Mas saiba que existe essa possibilidade também. Você pode jogar a equação do termo geral no lugar desse AN aqui, ó. Beleza? Alguém pode mandar print no grupo, por favor? A imagem tá ruim para mim. Alguém sabe me dizer? E Deus queira que não seja minha internet? Tá, deixa eu sair da frente aqui. Aí vocês mandam um print lá no grupo, por gentileza? Para a Ana poder acompanhar as imagens, por favor. À medida que eu vou preenchendo aqui, a gente vai mandando lá no grupo lá para você ir acompanhando. Alguém faça essa caridade aí, por gentileza, gente. Nunca te pedi nada. Alguém mandou lá? Deixa eu ver. Pô, galera, vocês vão deixar a menina aí sobrando? Aí, ó. Obrigado, obrigado, valeu. Você não vai com a minha cara? Beleza. Então, fechamos aqui, nesse momento, a parte de progressão aritmética. O que vai mudar para a progressão geométrica, que é o assunto de hoje? Gente, vai mudar pouquíssima coisa. As estratégias de resolução são as mesmas, tá? Por exemplo, o que uma questão de PG vai te pedir? Ou para você descobrir um termo que está lá na frente, ou para você descobrir a soma dos termos. Então, as estratégias são as mesmas. A sua missão vai ser conseguir diferenciar o que é uma PA de uma PG. Isso é muito fácil de fazer. Vou colocar aqui, ó, começar colocando aqui na progressão geométrica a definição de progressão geométrica. Tá? Vou colocar assim, ó, progressão geométrica é uma sequência numérica em que cada termo é obtido. E aqui que vai entrar a parte diferente, multiplicando cada termo é obtido multiplicando o anterior por um valor constante. Qual que é a diferença disso aqui? Que lá na PA a gente obtinha cada termo somando o anterior com um valor constante. Aqui a gente obtém cada termo multiplicando, essa daqui que é a parte importante, o termo anterior por um valor constante. Beleza, aqui eu coloquei um exemplo, ó, 4 exemplos na verdade. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Aqui, 1, 5, 25, 125, 625. 2 menos 8, 32, menos 128, 512. 160, 80, 40, 20, 10 e 5 e por aí vai. Para a gente entender um pouco mais, eu vou definir primeiro o que é uma razão e depois a gente vai voltar aqui nos exemplos, tá? O que era a razão lá na PA? Era a diferença entre um termo e o seu termo anterior. O que vai ser uma razão aqui na PG? Aqui, ó, a gente chama a razão de Q, tá? A gente não costuma usar R, não. A gente usa a letra Q para razão. É a razão.
entre um termo e o seu anterior. E seu antecessor, melhor dizendo. Deixa eu ver se deu para pegar tudo. Cortou, acho que só a perninha do R ali, mas acho que deu para vocês fragarem. É a razão entre um termo e seu antecessor. Olha, eu estou definindo razão de PG usando a palavra razão. Isso é uma coisa que não faz sentido, né? Por exemplo, se eu quero definir o que é um pincel. Eu vou definir o que é um pincel falando. Pincel é um pincel, assim, óbvio que não. Se eu estou definindo alguma coisa, eu não posso usar o que ele já chama para definir ele. Mas aqui, essa razão está num sentido diferente dessa. O que é essa razão aqui? Essa razão aqui é um elemento de uma PG. E a razão aqui é aquela razão que a gente viu na aula de razões, ou seja, divisão. E é por isso que a gente usa a letra Q para a razão aqui, porque ela é um quociente, é uma divisão de um termo pelo outro. Então, na PG, a razão para a gente é a divisão de um termo com o termo que está atrás dele. Vai pegar um termo e dividir pelo seu antecessor, que você vai chegar na razão. E aí você vai ver o tamanho do pulo. Lembrando que o pulo na PA é soma e o pulo na PG é multiplicação. Vamos descobrir qual que é a razão dessa galera aqui. Então, para a gente descobrir, a gente vai pegar cada termo e dividir pelo anterior. 4 dividido por 2 dá 2, mas eu podia pegar qualquer um deles. 32 dividido por 16 também dá 2. Então, aqui claramente a gente nota que a razão vale 2. De cada termo aqui, ó, cada salto desse, eu estou multiplicando por 2. Conforme a definição de PG. Segundo, 1, 5, 25, 125, 625. Você pode pegar também qualquer termo e dividir pelo anterior. Vou pegar os dois primeiros aqui, que dá uma conta mais fácil. 5 dividido por 1 dá 5. A nossa razão aqui é 5. Mais uma vez, você nota que eu estou multiplicando por 5 a cada elemento. Cuidado com esse cara. A razão desse cara aqui é negativa, tá? Não tem problema. Então, para eu descobrir a razão desse cara, eu vou fazer menos 8 dividido por 2. Essa razão aqui ela dá menos 4. Não tem problema ter a razão negativa. Você vê que os sinais vão alternando de positivo e negativo. Isso é fácil de entender por quê. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes menos dá mais. Por isso que vai alternando. E o último, toma cuidado, gente. Toma cuidado com esse último, porque olha só a definição. A definição é uma sequência que obtém um termo multiplicando um termo por um valor constante. Olha a minha definição de razão. É a razão entre um termo e seu antecessor. Então, minha razão nesse caso aqui, ela pode ser, por exemplo, 80 dividido por 60. Dividido por 160, melhor dizendo, que dá 1 sobre 2. Fala assim, a pessoa aqui está dividindo por 2. Toma cuidado, porque não é uma divisão por 2 que está acontecendo. Porque se a gente já definiu que a PG eu vou obtendo multiplicando os termos, eu não vou falar de divisão aqui. Daqui para cá eu multipliquei por quanto? Eu peguei o 160 e multipliquei por 1 sobre 2. Ah, mas multiplicar por 1 sobre 2 é a mesma coisa que dividir por meio. Eu sei que é a mesma coisa, o resultado eu sei que dá o mesmo. Mas eu tenho só medo de você achar que a razão aqui é 2, por exemplo. E você chegar depois e falar, ah, mas está dividindo por 2, professor. Não é essa a ideia, tá? É multiplicação. Para você chegar na razão, tem aqui uma receita muito clara como que é. Você pega um termo e divide pelo seu antecessor e pronto. Sem inventar moda. Beleza? Adiante. Quais são os elementos de uma progressão geométrica? Eu não vou listar todos aqui não, porque são os mesmos da última aula. Então, quando a gente for pegar um exercício de PG, a gente vai trabalhar com o quê? A gente vai trabalhar com o primeiro termo, com o que é o A1, o último termo, que é o AN, o N, que é a quantidade de termos, a razão aqui, a gente já viu que é representada pela letra Q, e a soma, a gente representa pela letra S. Vai aparecer um S infinito também lá na frente.
Mas na hora que aparecer, a gente comenta a respeito dele. Tá? Mas é aquilo que eu falei. Se você pegar uma questãozinha de PG, gente, faz a listinha igual a gente fez aqui, ó, do mesmo jeito. Vocês vão ver que não tem erro. É fácil você identificar o que você vai precisar fazer. Então, não vou listar tudo aqui em detalhes, não, porque a gente já fez isso na última aula. E lembrando, as questões de PG são muito parecidas com a de PA. Ele normalmente vai querer um termo que está lá na frente, ou ele vai querer a soma dos termos. É difícil pensar um jeito de fugir disso, tá? Então, vamos lá. Chegamos aqui na fase do termo geral, de uma progressão geométrica. Eu vou mostrar para vocês a ideia também, mas é tão fácil de entender a ideia quanto se a gente estivesse falando de PA. Coloquei uma progressão aqui para servir de exemplo. 2, 6, 18, 54, 162 e por aí vai. Qual que é o primeiro termo dessa progressão? O primeiro termo aqui é 2. Está aqui. Qual que é a razão dessa progressão? A razão dela é 3, né? Só você fazer 6 dividido por 2, que dá 3. Então, veja, cada termo que eu vou adiantando, eu vou multiplicar por 3. Está claro isso? Se eu estou indo para o segundo termo, eu vou multiplicar por 3. Se eu vou para o terceiro, eu multiplico por 3 de novo. Se eu for para o quarto, eu multiplico por 3 de novo. E assim por diante. Então, se eu estou chegando aqui, por exemplo, no segundo termo, eu posso, a partir do primeiro, eu posso entender que meu segundo termo ele é o primeiro termo multiplicado por 3. Eu estou no primeiro termo, eu dei um salto, que é a minha razão, eu cheguei no segundo. Beleza. O que vai ser o terceiro termo? O terceiro ele vai ser o segundo multiplicado por 3 de novo. Então, esse terceiro termo aqui ele vai ser 2 vezes 3 ao quadrado. Beleza? Multipliquei por 3 mais uma vez. O que vai ser o quarto termo? Eu vou pegar esse cara e vou multiplicar por 3 de novo. Meu quarto termo ele vai ser 2 vezes 3 ao cubo. E por aí vai. Então, a gente chega numa equação de um termo geral, que eu estou chamando ali de AN. Qual que é a lógica que a gente está observando aqui? A gente está vendo que um termo da minha progressão ele vai ser o primeiro termo, está representado ali pelo número 2, multiplicado. O que esse 3 aqui é? É a razão, multiplicado pela razão, elevado a quanto? Aí, presta atenção na lógica do negócio. Ó. Quando aqui era 2, o meu expoente é 1. Quando aqui é 3, o meu expoente é 2. Quando aqui é 4, o meu expoente é 3. Então, a gente vê que meu expoente é uma unidade a menos do que esse cara. Então, se aqui é n, o meu expoente aqui vai ser n menos 1. E aí, nós chegamos na equação do termo geral de uma PG. A1 vezes Q elevado a n menos 1. Agora, presta atenção. Eu gostaria muito, eu ficaria muito feliz se vocês ficassem ligados. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Não, que eu já estou quase no limite. Ficassem ligados que a ideia da PG é muito parecida com a da PA. Pensa numa PG. Olha aqui. Vou desmanchar o primeiro quadro aqui. Deixa eu sair aqui. Alguém dá um print aí e manda lá no grupo, por gentileza? Eu vou desmanchar o primeiro quadro aqui. Cinco, 4, 3, 2, 1. Valeu. Presta atenção numa coisa. Lá tanto no IPA quanto aqui no IPG, eu estou passando uma equação de termo geral que está envolvendo o A1. A maioria das questões que vão aparecer para vocês vai aparecer o primeiro termo, tá? Mas assim, gente, tenta abrir a cabeça sua, não fica preso em fórmula, não. É só você pensar um pouquinho em algumas coisas, ó. Por exemplo, vamos supor que a minha PG está aqui, ó. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. Aqui eu vou ter A1,
A2, A3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não fica preso em fórmula de termo geral, não. Entende a lógica do processo. Por exemplo, se eu tiver na posição A3, eu estou aqui, vamos supor que eu tenho o terceiro termo da PG, e eu quero chegar no oitavo, por exemplo. Eu estou no terceiro, eu quero chegar no oitavo. Como que eu posso fazer isso? Bom, você concorda comigo que o oitavo termo, esse cara aqui, ele vai ser o terceiro multiplicado pela razão quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu posso enxergar o meu oitavo termo como sendo o terceiro termo multiplicado pela razão 5 vezes. De onde que eu estou tirando esse 5? Você pode pensar que é 8 menos 3, que é a quantidade de saltos que você vai dar. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que você está aqui no segundo termo e você quer chegar no nono. Você está no segundo termo e quer chegar no nono. Como que eu posso fazer uma equação de termo geral, entre aspas, para isso? Bom, eu posso pensar que o meu termo que está aqui na posição 9, ele vai ser igual ao cara que está na posição 2, multiplicado pela razão quantas vezes? Dá para você fazer de cabeça, ou então você conta na raça, de cabeça. 9 para 2, 9 menos 2 dá 7. Se você não conseguir pegar isso, faz na raça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saltos. Então, elevado a 7. Lembra daquela história da Vitória Régia, tá? Que você vai ter um monte de Vitória Régia, assim, para você pular de uma para outra. Pensa qual que é o tamanho do pulo. O tamanho do pulo é a razão. O que você tem que identificar é a quantidade de pulos que você dá. Isso vale tanto para PA quanto para PG. Tá? Então, tenta abrir a cabeça para esse tipo de coisa e não fica tão preso em fórmula, não. Porque eu acho que ajuda em algumas coisas aí. Vamos fazer um exemplo? Eu mandei para vocês um exemplo lá na plataforma hoje. Eu não sei se todo mundo chegou a ver. Deixa eu ver se o meu está aberto aqui. Eu mandei os exemplos lá hoje porque eu achei que não ia dar tempo de eu passar tudo aqui. Mas vamos lá. Acho que vai dar. Em uma PG, o quinto termo vale 8 e o quinto termo vale... Não, mentira. O quinto termo vale 5 e o oitavo vale... O oitavo vale 135. Qual o sétimo termo? Qual o sétimo termo? Então vamos lá, eu vou usar a mesma ideia daqui de cima. Ele me deu o quinto termo e o oitavo. Vou fazer até um esqueminha aqui, ó. Quinto, sexto, sétimo e oitavo. Aqui eu vou ter o A5, o A6, o A7 e o A8. Ele diz que o quinto termo vale 5, o oitavo termo vale 135. Ele quer saber o sétimo. Eu consigo descobrir, se eu tenho esses caras aqui, eu consigo descobrir a razão. Então você pode fazer de várias maneiras essa questão. Tá? Eu vou fazer uma para vocês aqui usando... talvez eu faça das duas maneiras. Vou pensando aqui enquanto eu faço de uma delas. Bom, uma coisa eu posso pensar o seguinte. O que é o oitavo termo? O oitavo termo, se eu estou partindo do 5, eu posso escrever aqui o seguinte. Eu posso escrever que meu oitavo termo, ele é igual ao A5 multiplicado pela razão quantas vezes? 3, né? Do 5 para o oitavo eu fiz 1, 2, 3 pulos. Então, elevado a 3.
O oitavo termo, ele é o quinto multiplicado pela razão 3 vezes. 1, 2, 3. Ele me deu isso tudo, né? O oitavo termo é 135. O A5 é 5 vezes Q ao cubo. Passo 5 dividindo 135 dividido por 5 vai dar 27. Então, vou ter que Q ao cubo dá 27. Portanto, a minha razão é a raiz cúbica de 27, que dá 3. Se eu descobrir minha razão é 3, eu consigo descobrir o sétimo termo com tranquilidade. Dá para descobrir até os outros, né? Vamos fazer todos aqui. O sexto, multiplica por 3, deu 15. O sétimo, multiplica a escada por 3, dá 45. Tá aí a resposta que ele estava querendo. Eu vou resolver essa questão aqui de outra maneira também para vocês, que aí você escolhe. Aqui é tudo a gosto do freguês. Aí você vai lá e escolhe qual que você prefere. Na verdade, vai mudar pouca coisa. Vai mudar pouca coisa, mas eu gosto de mostrar mais de uma maneira, porque aí vocês ficam bem servidos. Na verdade, eu acho que eu não vou nem fazer até o final, não. Vou só mostrar qual que é a ideia da outra forma de pensar. Eu acho que eu fiz até um jeito. Eu fiz até isso aqui na última aula. Ele me deu o quinto termo, que é 5, e me deu o oitavo termo, que é 135. Outra forma de pensar é o seguinte: esquece que esse cara é o quinto, esquece que esse cara é o oitavo. Esquece isso aqui, ó. Imagina que você tem aqui o 5 sendo seu primeiro termo, o 135 sendo o quarto termo. Pronto. Aí você vai usar a equaçãozinha de termo geral direto. Vai ficar. Fazer até aquela tabelinha. O A1 vale 5, o AN vale 135, o N, aqui eu estou considerando 4 termos. Pronto. Com isso daqui você consegue descobrir o quê? A razão. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Acha a razão. Achando a razão, você consegue descobrir os outros termos. Lembrando que o que ele está querendo é o oitavo, né? Que seria, aliás, é o sétimo, que seria esse cara aqui, ó. Então, a outra forma é basicamente você esquecer que é quinto e oitavo. Considera que a sua progressão é isso. Primeiro termo, quarto termo, já cai direto aqui no termo geral. Aí fica a seu critério o jeito que você quer fazer, tá? Vou colocar outro exemplo ali, que está lá no PDF, inclusive, que eu mandei para vocês também. Vamos escrever ele aqui. Qual a razão da PG que se obtém inserindo 3 termos entre 30 e 480? Bom, vamos lá. Essa aqui é uma questão que muitos de vocês conseguiram fazer semana passada, a aplicação dela para PA. Então, a ideia é a mesma, tá? Vou fazer ela aqui agora aplicando para PG. Eu tenho esses dois números, 30 e 480, e eu quero colocar 3 termos entre eles. Presta atenção. Se você pegar uma apostila ou então um livro desse assunto, um exemplo desse tipo aqui está numa matéria que chama interpolação geométrica. Tá? Se você tem outras fontes aí,
Interpolação geométrica é isso. Eu te dou dois extremos e você tem que jogar os termos dentro desses extremos da minha progressão. Tá? Se fosse no IPA, era interpolação aritmética, no IPG é interpolação geométrica. Então, qual que é a ideia? Eu vou ter aqui o 30. Eu quero colocar 3 termos aqui entre eles e meu último termo aqui é o 480. Gente, muito fácil. Primeiro termo é 30. Último termo, 480. Quantidade de termos que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5 termos. Porque eu estou colocando 3 entre os dois. Ele está querendo saber a razão. Tudo que eu preciso, eu já tenho. Olha aqui. A n é o último termo, eu tenho. O A1, eu tenho. O n, eu tenho. Só falta a razão. Então, aplicação direta na fórmula. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Último termo, 480. Primeiro termo, 30. Razão é o que eu quero, 5 menos 1. Passo 30 dividindo. 480 dividido por 30 vai dar 16. 48 por 3, isso. 16 é igual a q elevado a 5 menos 1, deu 4. Aí dá para fazer até de cabeça, né? Então você fatora o 16. 16 é 2, vezes 2, 4, 2, 16. 2 elevado a 4. Só fatorar o 16 ali, você descobre que nossa razão vale 2. Facinho, né? Sem segredo. Estão acompanhando aí, gente? Dá um salve aí, porque vocês estão muito quietos. Não sei se eu estou falando muito rápido hoje. Na verdade, teve uma hora no começo da aula aqui que eu achei que eu estava meio acelerado. Beleza, beleza. É bom vocês darem uns feedbacks aí de vez em quando. Aqui travou um pouco na hora do n igual a 5. Ah, sim. É porque é o seguinte, Bia. A pergunta é... Ele quer saber a razão de uma PG que você vai inserir 3 termos entre 30 e 480. Então, você vai ter 30, 480... E aqui no meio você vai ter 3 termos. Então você vai ter os 3 que você vai colocar e os 2 da beirada. Então ao todo nós vamos ter 5 termos na progressão. 30 e 480 já estão aqui. Estou inserindo esses 3 aqui. Ó. Aí por isso que dá um n igual a 5. O n ele é igual a 5, tá? Ele virou 4 porque a nossa equação é q elevado a n menos 1. Então vai ficar 5 menos 1, aí dá 4. Mas o n mesmo é 5. Ô Luma, tá na semana 7, exemplos da aula. O nome do arquivo. Dá uma atualizada porque às vezes ele não atualiza direto o Classroom, não. Ô, Bia, entendeu essa questão aqui dos 5 menos 1? Beleza. Inclusive, hoje é um dia... Hoje eu fiz a primeira aula presencial aqui na sala, velho. Foi para uma pessoa só, mas sou feliz, velho. Foi uma aula particular. Tô orgulhoso. E é um dia de se comemorar. Vamos adiante. Vamos falar um pouquinho de soma. Soma dos termos da PG.
Ô, gente, inclusive eu quero falar um negócio com vocês aí. Eu não sei porque eu sou muito tapado. Na verdade, eu acho que é porque eu sou muito tapado mesmo. Mas o negócio que eu faço todo o santo dia é entrar no Facebook, porque lá no Facebook mostra as lembranças, coisa que a gente escreveu há muitos anos atrás. E eu fico besta com a quantidade de besteira que eu postava. Mas, e eu fico refletindo, a minha reflexão, quando eu vejo os negócios que eu postava, é o seguinte, eu era muito inocente quando eu era mais novo. Muito, assim, exageradamente. Eu tô viajando aqui, tá? Mas é uma reflexão que eu faço, assim, que eu acho que seria legal. Se eu soubesse do que eu vou falar agora quando eu era mais novo, talvez eu teria uma vida melhor, talvez. Teria evitado problema, enfim. Quando eu estava muito feliz na minha vida, aconteceu alguma coisa, eu sempre gostava de postar no Facebook, velho. Só que na hora que eu vejo essas coisas que eu postava antigamente, sim, que você via, quando você lia minha publicação antiga, qualquer dia eu vou mandar um print pra vocês quando aparecer alguma. Assim, vocês vão ver que era até engraçado do jeito que eu postava. Só que eu achava que todo mundo queria ver a gente feliz, velho. Achava que todo mundo que estava vendo a publicação, que era meu amigo no Facebook e tal, queria compartilhar comigo a felicidade que eu estava sentindo. Isso é uma coisa que não é verdade, velho. Infelizmente, só que eu demorei muito a perceber isso, que nem sempre todo mundo que está perto da gente, principalmente na rede social, quer ver a gente feliz, velho. Isso é um pouco triste. Só que ao mesmo tempo é uma coisa que serve para a gente ficar esperto com muita coisa que a gente posta. Hoje em dia eu não posto mais quase nada, velho. Mas justamente assim, eu estou compartilhando com vocês que eu estou feliz, porque vocês são pessoas que confiam. Vocês confiaram em mim primeiro de eu confiar em vocês, inclusive. Então, obviamente que isso é recíproco. Mas para eu postar uma coisa na internet hoje assim, só se for uma coisa muito excepcional mesmo, porque felicidade nossa é um negócio que nem todo mundo quer igual a gente acha, velho. Isso é muito triste, mas é muito profundo, velho. Qualquer dia vocês pensam a respeito disso para você ver o tanto que você é doido. Eu acho que eu pensava nisso muito porque eu sempre fui muito de querer ver meus amigos muito felizes, muito bem, saca? Meus amigos próximos assim, eu acho que eles também pensam isso de mim. Mas só que são uns 4 ou 5. E quando você faz uma publicação no Facebook, você está falando é para milhares. Então, é muito estranho isso, velho. A filosofia de lado, vamos voltar aqui para PG, porque é mais importante. Vamos falar de soma dos termos de uma PG. Essa daqui, eu sei que o Lima vai pedir para eu demonstrar a fórmula a hora que eu escrever a fórmula aqui. E não tem problema nenhum. Mas se você tiver curioso para saber a fórmula, qualquer pessoa inclusive, eu não vou demonstrar agora não, porque tumultua um pouco a aula. Tá? Mas é uma demonstração até simples, mas depois da aula eu posso demonstrar se vocês tiverem essa necessidade fervorosa de saber de onde que vem. Tá? Para mim não tem problema nenhum. Mas eu já estou adiantando que eu não vou demonstrar, porque ela quebra um pouco o ritmo da aula, dos exemplos, enfim. Mas imediatamente após a aula eu posso fazer isso, tá? Tipo um bônus. E assim, vocês podem me pedir para demonstrar qualquer coisa, tá, gente? Qualquer fórmula. Tudo que eu escrevo aqui... pois é, aí a Bia falou o ponto-chave. Tem coisa que é aceitar que dói menos. É uma demonstração simples, saca até? Mas só que... Para fazer isso numa aula, assim, às vezes quebra o raciocínio que precisa ter, saca? A gente vai desviar a energia nossa para uma demonstração que não vai adiantar quase que nada para você resolver um exercício, por exemplo. Mas, lógico, é muito legal você saber de onde que vem as fórmulas, que você vê que a matemática faz muito mais sentido, ela fica muito mais prazerosa quando você sabe o porquê das coisas. Então, eu não reprimo pergunta nenhuma dessa, eu sempre demonstro quando me perguntam. E o que é possível de demonstrar, eu demonstro. Igual aquela da soma da PA, que era facinho, era só mostrar a ideia, que até ajudava a lembrar a fórmula, faço sempre. Tá? Vocês podem pedir também, tá? Não estou falando isso nem para inibir ninguém, não. Pois é, mas pode perguntar à vontade. Eu só não vou demonstrar agora aqui, porque é uma demonstração um pouco mais na mão, assim. Não tem nenhuma lógica milagrosa, assim, que fala, nossa, que demonstração bonita. Ela é álgebra mesmo, tá? Como é que a gente calcula, então, soma dos termos de uma progressão geométrica? Deixa eu ver se tem exemplo aqui já de cara. Não, vamos colocar a equação e depois a gente já vai para o exemplo, que está lá no PDF. Para eu calcular a soma dos termos de uma progressão, soma dos primeiros termos. A gente vai usar essa formulazinha aqui. Ó. É o primeiro termo, abre parênteses, a razão elevado a n, menos 1,
dividido por Q menos 1. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, porque provavelmente vocês vão precisar decorar essa fórmula. Mas toma cuidado com uma coisa, para você não confundir. Cadê? Aqui, ó. Olha só como é que é a equação de termo geral de PG. Q elevado a n menos 1. N menos 1 no expoente. Tá? Olha a equação de soma. Q elevado a n, pronto. Menos 1. Tem diferença. Toma cuidado para na hora que você for gravar, você não achar que é a mesma coisa, tá? Isso aqui é Q elevado a n menos 1. Essa aqui é Q elevado a n. Respira. Menos 1. Certo? Primeiro você eleva o Q a n e depois você subtrai 1. Aqui não. Aqui você faz primeiro n menos 1 e depois que você faz a potência. Beleza? Então é muito simples. Ó. Primeiro termo, razão, quantidade de termos, razão e 1 é o número 1 mesmo. Essa equação ela não cai muito porque ela tem uma dificuldade. Por exemplo, qual que é a soma dos 10 primeiros termos de uma progressão geométrica? Pensa comigo, se você está mexendo com a progressão de razão 3, por exemplo, você vai ter que fazer aqui 3 elevado a 10. Então, na mão, é difícil de uma prova te cobrar isso justamente por isso. Numa prova, ele vai te perguntar ali a soma, às vezes, dos 4 primeiros termos, que aí vai ficar não sei o que elevado a 4, que é relativamente fácil de fazer. Então, quando você pegar uma prova, uma questão, vê se não dá para você fazer a soma de termos de PG na mão, que às vezes é melhor do que você usar essa fórmula. Tá? Você vai ser mais rápido, você vai ganhar tempo. Vou mostrar aqui o exemplo para vocês. Esse daqui eu não vou copiar, não. Mas está lá no PDF. Ô, Luma, você achou o PDF aí? Dá um salve aí, porque... Ah, beleza. Eu vou seguir pelo PDF, então. Tá? Porque eu não... o próximo exemplo aqui já fica um pouco maior. É o exemplo 1 do tópico soma dos termos de uma PG. Fala assim, ó. Você prefere ganhar 10 milhões de reais hoje? Ó, pergunta aí todo mundo agora já prestou atenção, né? Já largou aí o celular pro lado, já tá focado agora no computador, né? Ó, 10 milhões hoje. Olha a pergunta, você prefere ganhar 10 milhões de reais hoje ou 1 centavo hoje e a cada dia ir ganhando o dobro do que ganhava no dia anterior durante um mês? O que será que é melhor? 10 milhões na mão ali à vista hoje, ou 1 centavo hoje, 2 centavos amanhã, 4 centavos depois de amanhã e assim por diante. Só tem um jeito de a gente saber, fazer a conta. Então, olha só, nós temos duas opções, tá? O 10 milhões de reais hoje, 10 milhões, morreu, acabou. Agora, vamos... aí já começa a filosofia, né? Amanhã, quem sabe é Deus, né? Vai que amanhã dá uma zebra aí, sai fora. Bater na madeira aqui, que tem coisa que é bom a gente nem pensar. Vamos fazer a conta aí do que a gente ganhar 1 centavo hoje e dobrando essa quantia que a gente vai ganhar todo dia. Presta atenção. Se a gente for fazer isso, hoje você vai ganhar 1 centavo, amanhã você vai ganhar 2 centavos, no outro dia você vai ganhar o dobro do dia anterior, então você vai ganhar 4 centavos, no outro dia você vai ganhar 8 centavos, até aqui no quarto dia você já está com 12, 14, 15 centavos. Quinto dia, 16, depois 32, por aí vai. Beleza? No final do mês, no final de 30 dias, o valor que eu vou ter é a soma disso tudo. Então, nosso trabalho, na verdade, é descobrir quanto que dá essa soma aqui. Vamos fazer aquela listinha nossa. Qual que é o primeiro termo dessa PG? Primeiro termo é 1. Minha razão. Razão é 2, né? Quantidade de termos
Ele falou que é um mês, vamos considerar um mês comercial de 30 dias? Então essa PG minha aqui, ela vai ter 30 dias. O último termo, ou seja, o termo que está na posição 30, eu não sei qual que é. Eu também não sei a soma. A soma é o que a gente está querendo. Então, se eu estou querendo a soma disso tudo, eu vou começar a descobrir no último termo, ou seja, qual que é a quantidade que eu vou ganhar no 30º dia. Aí, obviamente, eu vou precisar que alguém pegue uma calculadora para fazer isso daí, tá? Se vocês não tiverem calculadora, aí vocês me falam o que eu faço aqui. Então, vamos fazer primeiro aqui o último termo. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Aliás, mentira, velho. Não precisa disso aqui não, caramba. Espera aí, volta. Precisa nem de achar o último termo, não. Estou vacilando. Quando a gente está mexendo com PG, a gente não precisa do último termo para achar a soma, né? Olha aqui. O A1 eu tenho, a razão eu também tenho, e o N eu também tenho. Então, esse cara aqui que eu não tenho, que é o último termo, eu não preciso nem preocupar com ele, ó. Lá na PA precisava, porque você olha na PA, a fórmula de soma é o quê? A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, na PA você precisa achar o último. Aqui não. Aqui a gente pode ir direto. Então, vai ficar assim. A soma vai ser, primeiro termo é 1, Q, razão, é 2, elevado a 30, menos 1, dividido por Q menos 1. 2 menos 1. Essa soma aqui vai dar 2 elevado a 30. Não sei se alguém tem calculadora aí que faz isso. Deixa eu ver se a minha faz aqui. Fala número por número aí. 2, 4. Esse número aqui? Isso aí. Tá, só que esse número... Obrigado, velho. Esse número que a gente chegou, ele está em centavos, né? Esse aqui está em centavos, porque aqui é 1 centavo, 2 centavos e assim por diante. Para eu passar isso daqui para reais, é só dividir por 100, né? Por exemplo, 200 centavos são 2 reais. Vou passar 200 para 2, é só pegar o 200 e dividir por 100. Então, vou dividir isso aqui por 100 só para passar para reais. Então, no final desses 30 dias aqui, o valor total que a gente vai ter em reais vai ser esse número aqui, ó. R$10.737.418,24. Então, dependendo da sua urgência aí, né? Se você aguentar esperar aí um mesinho, você vai ter aí R$737.418 a mais do que se você pegar os 10 conto hoje. Interessante isso, né? Porque a hora que a gente começa a pensar na PG, ela tem essa característica de crescer muito rápido. Pra vocês terem ideia, dizem, né, que essa ideia de PG, ela começou com o cara que inventou o jogo de xadrez. Tinha aquelas histórias, né, que o rei ele queria um novo jogo para se distrair. O cara foi e inventou o jogo de xadrez, e o rei lá ele ficou, pô, velho, isso aqui é fantástico, jogo top, tal. O que você quer de recompensa por eu ter criado esse jogo? Aí o cara falou, eu quero que você pegue esse tabuleiro de xadrez e coloque 1 grão na primeira casa, 2 grãos na segunda, e vai sempre dobrando a quantidade de grãos. De trigo, parece que ele pediu. Aí o rei falou, pô, isso é fácil demais, vai lá e pega lá esse trigo que você quer e tal. Só que na hora que foi ver, o cara falou, porra, velho, isso aqui é trigo pra caralho, velho. Aí, se você quiser um dia fazer essa conta, ó, o tabuleiro de xadrez ele tem 64 casas. Então ele colocou 1 grãozinho de trigo na primeira, 2 na segunda, 4 na terceira,
8 e por aí vai. Você vê até que é a mesma PG daqui de cima, ó. Só que essa PG aqui ela vai ter 64 termos. Depois você joga aí para você ver o tamanho desse número aí, que é um número KL do número, né? Como se diz. Alguém tira um printzinho aí, por favor, para mandar lá. Deixa eu apagar só isso aqui. Para mandar lá no grupo, por gentileza. Para a gente poder ir adiante. Cinco, 4, 3, 2, 1. Foi. Vamos colocar um outro exemplo aqui, que também está nesse PDF aí, ó. O próximo exemplo ele é o seguinte. 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais não sei quanto lá. Isso daqui está dando 3.280. A pergunta é, quantas parcelas que eu tenho nessa soma aqui? Essa questão também está no PDF, viu? É o exemplo 2 aí. Esse do Trigger aí dá tempo pra caramba. Não tem nem noção de que número que é esse que dá, não. É o exemplo 2 aí do PDF de soma de termos da PG. Olha só, quer saber quantas parcelas tem essa soma? Embora aqui tenha 3 pontinhos, isso aqui não é infinito, tá? Porque ele não sabe aqui exatamente onde que essa conta acaba. Mas ela termina porque essa soma dá 3.280. Então, vamos lá. Vamos seguir aquela listinha nossa. Primeiro termo é 1. Razão. Aqui eu estou pulando de 3 em 3. A soma dos termos eu tenho. A soma dá 3.280. E eu quero saber exatamente qual que é o N. Quero saber quantos termos que eu vou ter nessa progressão. Bom, a hora que eu olho para a equação de soma, eu vejo que o primeiro termo eu tenho, a razão eu tenho, o N é o que eu estou querendo, a razão eu tenho e a soma eu também tenho. Então, de novo, jogar direto na fórmula. Vai ficar assim. Vamos escrever a fórmula aqui de novo. A soma dos primeiros termos é A1, Q elevado a N, respira, menos 1, dividido por Q menos 1. Soma 3.280 é igual, primeiro termo é 1, razão é 3 elevado a N, menos 1, dividido por 3 menos 1. O trabalho é resolver essa continha, tá? Presta atenção que eu vou resolver aqui direto, ó, fica ligado aí. 3 menos 1 dá quanto? 3 menos 1 dá 2. Então, já vou passar ele para o outro lado multiplicando. Por que eu posso fazer isso? Porque você vê que esse 2 aqui está dividindo todo mundo. Então, já vou jogar ele lá para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, 2 vezes 3.280, 0, 6, 7, 6.760 é igual a 3 elevado a N menos 1. Passo 1 somando para o lado de cá. 3 elevado a N é igual a 6.761. Oi? Tem uma continha errada ali? Tem. 6.500, né? Isso. Obrigado. Corrige aí, 6.560. 0, 6. Vai 1, 4, 5, 6. Isso. Obrigado. Passo 1 somando para cá, 3.561. É igual a 3 elevado a N. Bom, agora o seu trabalho vai ser fatorar o 3 elevado a N, o 6.561. Como é que você faz isso numa prova? Eu vou te dar uma dica aqui do jeito que eu faria. Pra você tentar fazer essa conta de cabeça. Primeiro,
Você concorda que esse n é um número inteiro? Porque esse aqui, o n, ele está representando uma quantidade de termos, né? Então, é um número assim, não tem como você ter 4,3 termos. Ou é 4 ou é 5. Então, tenta fazer isso aqui meio que na raça. 3 elevado a quanto que dá 6.561? Eu vou contar nos dedos, velho. 3, aí 3 ao quadrado dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Pronto, até o 5 já foi, 243. Agora, 243 vezes 3, eu vou arredondar para 250. 250 vezes 3 vai dar 750. 750 vezes 3 vai dar 2.000 e alguma coisa. 2.000 e alguma coisa vezes 3 vai dar 6.000 e alguma coisa. Então, provavelmente, isso daqui vai dar 3 elevado a 8. Se alguém conferir aí, mas eu acho que é isso mesmo. E como você está trabalhando com PG, tipo assim, você chega no 6.000 e pouco, a hora que você multiplica por 3 de novo, já vai para 18.000 e cacetada. 19.000, quase 20. Então dá para você pegar essas mães, você não precisa chegar no número certinho, assim, não. Vou escrever aqui de cabeça, a conta que eu fiz de cabeça, ó. Vamos fazer a sequência do 3. 3, aí 3 ao quadrado dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3. Esse aqui ainda dá para fazer de cabeça, né? Dá 243. Aí aqui, vezes 3. Não vou ficar perdendo tempo, não. Isso aqui é quase 250. Então, isso daqui vezes 3 vai dar quase 750. Isso daqui vezes 3, 7, 14, 21. Vai dar 2.000, mais de 2.100. Esse daqui vezes 3 vai dar 6.300, mais de 6.300. Então, com certeza vai ser esse cara aqui, ó. Porque a hora que eu multiplico esse por 3 de novo, já vai lá para 18.000, velho. 18.000 e tanto. Então, você não precisa ficar decompondo assim. Se você conseguir fazer na mão, né, fica mais adequado. A Bia está falando que ela acha chato trabalhar com PG, é por isso que ela não cai tanto. Porque realmente, igual eu estou te falando, você fazer essas contas aqui de Q elevado a N, se você estiver trabalhando com a PG de 20 termos, como é que você soma? No seu Q elevado a 20. Só se o enunciado te der o valor da conta, né? Porque você não vai fazer isso na mão, obviamente. A menos que seja potência de 2, né? Que potência de 2 às vezes dá para a gente ir longe, mas mesmo assim, 20 é muito. Chegamos na parte final da aula. Deixa eu ver, tem tempo? Tenho. Graças a Deus, tem mais 20 minutos de aula. Vamos falar de um caso particular dessa soma. Vamos falar de um caso particular de uma soma. É soma dos infinitos termos de uma PG. Ô, gente, presta atenção. Essa parte aqui é top, velho. Essa parte aqui é chique pra caralho. Mas eu nem tô vendo o chat, viu? Eu queria filosofar mais com vocês a respeito do que é o infinito. Mas, infelizmente, a gente não tem tempo para isso, nem o objetivo, porque isso é mais uma filosofia. O que acontece? Tem uma situação que eu consigo somar infinitos termos de uma PG e essa soma vai me dar um valor finito. Vou te dar uma ideia. Só para vocês entenderem a lógica. Também não vou demonstrar. A demonstração dessa daqui é mais fácil do que a outra, mas eu não vou demonstrar isso aqui não. Presta atenção. Quanto que dá a área desse quadrado aqui? Esse quadrado aqui é um quadrado de 1 por 1. Quanto que dá a área dele?
Tá. Isso, beleza. Então, a área desse quadrado vale 1, que é só fazer 1 vezes 1. Então, a gente sabe que a área desse cara aqui dá 1. Beleza. Agora, eu vou pegar esse quadrado e vou ir dividindo ele da seguinte maneira. Ó. Vou dividir ele aqui na metade. A hora que eu dividir ele aqui na metade, essa área aqui agora é 1 sobre 2. Aí eu vou dividir esse cara aqui pela metade. A área desse daqui agora é 1 sobre 4. Que era 1 sobre 2, eu dividi ela em 2, ficou 1 sobre 4. Agora eu vou dividir esse aqui de novo na metade. A área desse aqui ficou 1 sobre 8. Vou dividir esse aqui de novo na metade. A área daqui ficou 1 sobre 16. Dividindo esse cara aqui na metade. A área aqui ficou 1 sobre 32. Eu posso continuar esse processo para sempre. E dividindo. Teoricamente, eu posso ficar para sempre fazendo essas divisões. Mas eu sei que se eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, somar esses infinitos aqui que eu vou fazendo, essa área total dessa soma vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 1, que é a área desse quadrado. Então, a ideia dessa parte aqui é a gente entender que eu posso fazer uma soma de 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 32, e continuar isso aqui para sempre, infinito, e essa soma aqui ela vai me dar um valor finito, que é 1. Porque por mais que eu vá dividindo isso daqui, essa soma ela nunca vai sair da área desse quadrado que a gente já viu lá no início, que era 1. Beleza? Então a ideia é essa, eu consigo somar infinitos termos e eu chegar no resultado final fechado para isso. Só que para isso acontecer tem uma condição. A condição para isso, na verdade, são duas, para a gente fazer soma de infinitos termos. Primeira, obviamente, você tem que estar mexendo com uma PG infinita. E a segunda condição é que a razão dela tem que ser menor do que 1. Está vendo que a minha razão aqui é quanto? Não é 1 sobre 2? É menor do que 1, a gente coloca em módulo aqui, porque ela pode ser negativa, tá? Não tem problema, embora se ela for negativa, dá um trabalhinho a mais, mas não faz mal. Mas se o módulo da minha razão for menor do que 1, a gente vai conseguir fazer uma soma de infinitos termos. O que vai mudar na equação de soma? Muda um pouco a fórmula. E em outro momento eu posso até explicar para vocês também o porquê, que a demonstração dessa daqui é mais legal do que da primeira. Então, se aparecer isso, a gente fala que a soma dos infinitos termos, ela vai ser igual o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, se você estiver trabalhando com uma PG de infinitos termos e a razão dela for menor do que 1, obrigatoriamente a gente tem que acontecer essas duas condições aqui, tá? Não é uma ou outra não, tem que ser uma PG de infinitos termos e a razão tem que ser menor do que 1. A gente vai usar essa equação ao invés dessa daqui para a soma. Cara, eu não sei nesse último ano se caiu, porque eu não analisei as 3 provas ainda não, mas até então eu acho que não tinha caído, tá? Essa daqui também eu acho que nunca tinha caído não, pelo menos que eu me lembre. Eu sei que caiu uma de PG esse ano, mas eu acho que ela não era de soma não. A de PG desse ano que caiu, eu acho que era de termo geral. Eu vou fazer 2 exemplos para vocês, e eu prometo que eu vou encerrar a aula, que são os 2 exemplos do PDF lá, eles são bem simples. O primeiro exemplo lá do PDF fala assim, ó, lá do final, tá? Na figura abaixo, temos uma espiral formada por semicírculos, cujos centros pertencem ao eixo das abscissas. Se o raio do primeiro círculo é igual a 1, e o raio de cada semicírculo é metade do raio anterior, qual o comprimento dessa espiral? Presta atenção.
Eu vou fazer aqui até de cores diferentes. Ó. Vamos pensar no primeiro semicírculo, esse cara aqui. Ó. Ele falou que o raio desse primeiro é 1, correto? Então, qual que é o comprimento desse primeiro arco que está aqui na cor azul? Vocês lembram como é que é o comprimento de um círculo? O comprimento de um círculo é dado por 2πr. Certo? Mas aqui nós estamos só com a metade do círculo, né? Então vai ser 2πr dividido por 2. Então de um semicírculo vai ser só πr. Beleza? Então o comprimento desse primeiro arco aqui vai ser π multiplicado pelo raio dele, que é 1. Tá? Não é 2πr porque é só metade do círculo. É 2πr dividido por 2 que dá só πr. Certo? Vamos fazer o próximo aqui. O próximo semicírculo, o raio agora vai ser metade do anterior. Então, meu raio agora é 1/2. Então, o comprimento desse cara aqui vai ser πr de novo. Π vezes meu raio agora é 1/2. Então, meu raio era 1/2. O próximo semicírculo, esse aqui. Meu raio era 1/2, agora é metade. Metade de 1/2 é 1/4. Faz essa conta aí se você tiver dúvida. Ó. 1/2 dividido por 2, que é metade. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Uai. O que tem? Oh, caramba. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que dá 1/4. Então, meu raio aqui agora é 1/4. Então, o comprimento aqui do laranja vai ser πr de novo. Π vezes 1/4. Aqui vocês já estão percebendo o que vai rolar, né? Vou fazer só mais um ali. Que é esse cara aqui, ó. Qual que é o raio agora? Era 1/4. O que é metade de 1/4? É 1/8. Então, o comprimento aqui agora vai ficar π vezes 1/8. E por aí vai. Primeiro, o comprimento da espiral ao todo vai ser a soma disso tudo. Essa soma ela vai continuar para sempre, né? Em princípio, aí que eu gostaria de discutir mais sobre infinito. A gente pode ficar fazendo essas voltinhas para sempre aqui, ó, até o mundo acabar. Então, eu consigo fazer aqui uma soma infinita. A hora que a gente olha para isso daqui, você já pode perceber que isso aqui é uma PG. Mas se você não perceber, tem um jeito que você percebe mais fácil. Que é como? É colocar o π em evidência. Põe o π em evidência aqui. Π dividido por π dá 1. Isso daqui dividido por π, 1/2. Isso daqui dividido por π, 1/4. Esse daqui dividido por π, 1/8. E por aí vai. Agora aqui talvez esteja mais claro para vocês que a gente está mexendo com uma PG. Primeiro, é uma PG infinita? Sim, a gente já viu que a gente pode continuar essa construção para sempre. A razão dela é menor do que 1? A razão aqui é 1/2, né? Beleza. Então, eu vou usar essa equação para calcular a soma que está entre esse parênteses aqui. Ó. Então, vai ficar assim, nossa soma. O π, que já está aqui, vezes no lugar do parênteses, que é a soma dessa PG, vai ficar o primeiro termo, que é 1, dividido por 1 menos Q. 1 menos nossa razão, que é 1/2. E é só resolver essa continha. π vezes 1 vai dar π. 1 menos 1/2 dá 1/2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que a gente chega no 2π, que é o comprimento dessa espiral. Beleza? Questãozinha bem legal aí, bem interessante. Que eu acho que vale a pena aí de discutir ela aqui. Vamos fazer a última, tá? Que é uma que também está lá no PDF, eu prometo que eu já estou no final, que é qual a fração geratriz de 3,2222? O que fração geratriz tem a ver com esse assunto? Fração geratriz, a gente já viu como é que faz fração geratriz aqui esse ano.
Mas vou mostrar para vocês aqui só uma outra possibilidade. Fração geratriz. E assim, eu acho que a matemática ela fica mais legal quando a gente dá opções, sabe, para fazer as coisas. Por exemplo, fração geratriz de 3,222222. Como que a gente pode fazer isso? Muito simples, velho. Presta atenção. Eu vou fazer esses 222 aqui até de cores diferentes. 2, 2, 2. Continua para sempre aqui, né? Presta atenção. Isso daqui é a mesma coisa de eu escrever isso aqui assim, ó. 3 mais 0,2 mais 0,02 mais 0,002 e por aí vai. Vê se você concorda que é a mesma coisa de eu escrever dessa forma. Esse 0,2 está aqui. Esse 0,02 está aqui. Esse está aqui. E por aí vai. A hora que eu escrevo essa dízima dessa maneira, a gente observa que temos uma PG bem aqui, ó. Vê se você concorda que dentro daquele colchete ali tem uma PG. Primeiro, eu tenho uma PG aqui infinita, tá? Porque isso aqui é uma dízima que vai continuar para sempre. E qual que é a razão dela? Você está vendo que eu estou multiplicando cada termo aqui por 0,1? Pode bater na calculadora aí se você não acreditar. Então, se você perceber que você está deslocando a vírgula aqui uma casa para a esquerda, é a mesma coisa que dividir por 10, que é a mesma coisa que multiplicar por 0,1. Então, isso aqui é uma PG infinita com razão 0,1. Então, para eu calcular essa soma inteira, eu posso usar essa fórmula. Então, vai ficar assim. 3, que já estava aqui, mais esse colchete inteiro, eu vou usar a nossa fórmula de soma infinita. Primeiro termo, 0,2, dividido por 1 menos Q. 1 menos a minha razão, que é 0,1. Isso aqui vai me dar o quê? 3 mais 0,2 dividido por 0,9, que é a mesma coisa que 3 mais, isso aqui 0,2 por 0,9 é a mesma coisa que 2 dividido por 9. Só você pensar que você multiplicou por 10 em cima e embaixo, por exemplo, e aí só você tirar o mínimo aqui. 9 por 1, 9, com 3, 27. 9 por 9, 1, com 2, 2. Que vai chegar no 29 dividido por 9. Se você quiser fazer sua fração geratriz desse jeito aí também, pode bater na calculadora aí, que você vai ver que vai dar certinho. Legal, né? Gosto muito desse jeito aí, bem interessante. Galera, estamos conversando então, progressão, desculpa aí, tempinho a mais. Aquela hora eu achei que eu tinha mais 40 minutos, mas eu olhei errado aqui porque eu estou sem óculos. Nos vemos de novo então, na semana que vem. Gente, boa prova, viu? Ótimo simulado para vocês. A partir de amanhã vai estar disponível. Estou torcendo muito para que vocês tenham um bom desempenho. É a matéria toda, tá? Então vai cair inclusive matéria que a gente não viu. Saiba filtrar as questões que vocês vão fazer, tá? Então, desejo toda a sorte para vocês. Vão me dando notícia aí. Qualquer coisa, só mandar mensagem. Beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Com Deus.